Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Além do Óbvio. Aqui, hoje, o terceiro episódio, e eu não poderia estar com pessoas mais especiais. Aqui do meu lado, como sempre, minha grande parceira dos podcasts. Tício, como é que você tá? Eu tô ótima, tô super feliz de estar recebendo essa convidada maravilhosa aqui. Eu tô vendo que eu vou ter uma consultoria gratuita no podcast, não é? Mas assim, é um prazer estar aqui no terceiro episódio. Espero que vocês tenham curtido muito o episódio 1, o episódio 2, e tenho certeza que vocês vão curtir muito, muito, muito esse papo, porque eu estou extremamente ansiosa, né, Fê? Não, sem dúvida, vai ser muito Estamos gostoso. aqui com quem? Estamos aqui com a Regina Nogueira, que é especialista em transformação de pessoas. Vocês já ouviram falar nisso, gente? Transformação de pessoas? Ela trabalha com rebranding de empresas e pessoas. Eu tô tão curiosa para entender o que é isso, que assim, eu vou passar a palavra para ela explicar logo pra gente. Boa noite, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, um prazer, tô adorando estar aqui nesse podcast, meu primeiro podcast. Olha, conta pra gente um pouquinho, da onde veio a Regina, como que ela chegou nessa potência que ela é hoje. Bom, potência por conta dele. Eu fui publicitária há muitos anos e chega uma hora que o mundo corporativo começa a entrar nos seus valores. E aí eu achei que era o momento de fazer uma transição de carreira e ir atrás do meu propósito de vida, que é trabalhar com pessoas, com transformação de pessoas. Então, há 9 anos atrás, eu saí da noite para o dia do mundo corporativo e comecei a trabalhar com consultoria. Depois eu fui me capacitando, porque eu acho que a coisa mais importante é o lifelong learning, né? Eu não tenho 20 anos como vocês, mas é fundamental que a gente esteja sempre se atualizando, estudando e tal. Então eu fiz muitas formações quando eu saí do mundo corporativo. Logo que eu comecei a trabalhar como consultora, eu me capacitei em coaching, porque quando você vai dar consultoria para uma empresa, você percebe o quanto o dono da empresa, o presidente da empresa é um cara solitário. Então, muitas vezes eu estava dando consultoria e como eu era neutra, porque eu não era nem funcionária, né, nem a esposa e nem nada, eles me ligavam às vezes fim de semana, olha, eu só queria trocar uma ideia de uma coisinha. Então, eu fui vendo isso e aí eu resolvi me capacitar tecnicamente para poder atender esses profissionais. Depois eu fui convidada para fazer uma formação em mentoria, que foi uma formação de 1 ano com a Alba Berhoff, foram só 12 executivos e foi muito legal. Depois disso eu fui fazer um curso no IBGC de governança corporativa, porque eu achei que ser conselheira de empresa era uma coisa incrível. Eu tinha sido conselheira do Doutores da Alegria, mas uma coisa assim mais tranquila. Depois eu me filiei à BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, e fui me aprofundando em comunicação não violenta. Depois eu dei uma guinada aí para um outro lado e fiz uma formação em constelação familiar por 2 anos. E aí chega, né? Eu fiz uma pós-graduação em neurociência e comportamento, que é absolutamente fascinante. Então, com todo esse trajeto que eu acabei fazendo, eu acabei criando uma metodologia que se chama Personal Rebranding. Tanto que eu vou lançar o meu primeiro livro agora, em outubro, exatamente para poder colocar essa inovação em autoconhecimento para rodar. Nossa, muito legal. Então eu estou bem ansiosa, tensa, porque você fazer um livro não é muito simples, né? Mas eu estou muito feliz, porque é uma coisa que tem ajudado muito as pessoas. Nossa, né? Imagino. Quando que sai o livro? Em outubro. Em outubro? No começo da segunda quinzena. Eu não quero falar o dia ainda, porque eu tenho medo. Vai que deu tudo errado. Em alguma loja específica, física ou só online? Eu vou lançar online e offline. Todas essas lojas digitais,
e o lançamento deve ser numa dessas grandes livrarias. Depois eu vou contar para vocês contarem para todo mundo. Você já pode falar o nome do livro? O livro chama Você é uma Marca. Como o personal rebranding, descubra como o personal rebranding pode mudar a sua vida pelas marcas. Uau! Nossa, legal. Acho que, enfim, a gente vai se aprofundar bastante nessa questão de marca e como se vê como uma marca. Mas eu queria começar o nosso papo aqui. A gente não gosta muito de fazer perguntas, né, Tícia? A gente gosta de eu tenho várias aqui, deixar gente, solto o papo, mas eu não tenho como não começar com esse assunto, que eu queria saber como você lida com isso, que é justamente você tem um curso e desenvolveu um método 100% seu, original, ninguém tem igual, mas ele esbarra no coaching, né, que a gente vê hoje praticamente banalizado de tantas pessoas que estão utilizando essa palavra, utilizando esse método, enfim, desse conceito para vender cursos e dar orientação para as pessoas. Como que você faz para escapar um pouco disso, desse coaching, dessa palavra banalizada e mostrar de fato o que é? Que eu sou suspeito, tá, gente? Eu já fiz o processo e esse podcast faz parte desse processo que eu fiz há muitos anos atrás. Então, sou suspeito para falar. O Pedro foi um cliente muito querido e olha, quem te viu, quem te vê. Ele realmente fez um rebranding e realmente o cara se reposicionou. Olha, infelizmente o coaching, esse dado é de 3 ou 4 anos atrás, em 3 anos cresceu 400%, então agora já deve ter criado 400 milhões por cento, né, o coaching. Porque, infelizmente, foram surgindo vários cursos de fim de semana, e isso, obviamente, é muito chato. Mas eu acho que o mais importante é que isso é um propósito de vida meu. Então, é um processo que me interessa muito que dê certo. Porque quando você vai atrás do teu propósito de vida, você quer que realmente a pessoa se transforme. E você acaba fazendo com muita paixão, com muita dedicação. E, infelizmente, até para sair disso, do coaching, porque a base do rebranding tem a ver com o coaching, mas o coaching acabou sendo banalizado e levado para muitos lugares aí que não são os melhores, e eu acho que tem uma coisa muito importante. Tem muita gente que me procura depois de ter feito um processo, no meio de um processo, e aí você descobre que as pessoas ficam dizendo o que o outro tem que fazer. E esse processo de autoconhecimento, você não pode dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Você tem que provocar a pessoa a uma reflexão e ela concluir o que ela tem que fazer. Então, eu já tive muitos clientes que vieram de processos de coaching equivocados, dizendo, nossa, mas a minha coach me mandava fazer tal coisa, dizia que eu tinha que fazer tal coisa. E acho que aí é o grande problema. É um processo de muito respeito. E o personal rebranding acabou surgindo, porque como eu fui publicitária há muitos anos, eu fui percebendo a semelhança entre reposicionar uma marca e reposicionar um ser humano. Uma marca, quando ela precisa se reposicionar no mercado, ou ela muda a embalagem, ou ela muda os ingredientes, tira o sódio, põe açúcar, põe sal, ou ela está no ponto de venda errado dentro do supermercado, dentro da loja, e não está vendendo, ou a propaganda que está sendo feita não está adequada. E assim acontece com os seres humanos. O que você é, você expressa para o mundo. E é o que o mundo te compra. E o que mais acontece é que muitas vezes as pessoas expressam algo que que não é a verdade delas. E o rebranding é um processo que te reconecta com a tua essência, com a tua verdade. E você pode reposicionar a sua marca internamente primeiro, porque é um processo comportamental, é fazer ajustes de comportamento, e externamente. De repente você pode querer virar loira, morena, cortar o cabelo,
deixar o cabelo crescer, pode emagrecer, pode engordar, pode mudar o jeito que você se veste. Então, o jeito que você fala, o jeito que você se veste, os lugares que você frequenta, tudo isso conta sobre você. É incrível que se eu não falar nada, quem estiver me vendo agora tem uma imagem a meu respeito. Eu acho que ela é burrinha, eu acho que ela é inteligente. Nossa, ela é simpática, ela não é simpática. Enfim, a gente não percebe o quanto a gente está se expressando para o mundo. E às vezes a gente está expressando o que não é para expressar. Principalmente em carreira. Muita gente que não consegue ser promovida, não sabe por quê. Então, esses ajustes de comportamento fazem a pessoa se reposicionar como marca. E tudo surgiu daí, porque todos nós somos marcas. Marcas que se expressam para o mundo, assim como as marcas que você vê no ponto de venda, no supermercado. E foi daí que surgiu o personal rebranding. E, Rê, como que funciona? Olha, gente, de novo uma pergunta, né? É porque tanta curiosidade. Como que funciona, por exemplo, quem for contratar a sua consultoria, né? Como que inicia esse processo? Existe uma etapa que você faz com todos os seus clientes ou você com cada cliente você faz de uma forma? Com cada cliente, ninguém é igual a ninguém. Então, não é um processo de prateleira, né, que a gente chama. Uhum. Então, primeiro, por que quem é o público? Pessoas que estão em dúvida. Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Pessoas que estão no momento de vida que elas não sabem o que fazer para conseguir uma promoção, para melhorar o relacionamento, para poder ser mais assertiva, menos tímida, trabalhar, né, a autoestima. Então, geralmente, as pessoas, quando vêm procurar o processo, tem algo que está incomodando. Às vezes ela sabe o que é, mas às vezes ela não tem noção, mas ela sabe que alguma coisa não está legal, ela está sentindo um incômodo, mas não consegue saber o que é. E aí eu sempre tenho uma primeira conversa com a pessoa, porque esse é um processo que é um processo de confiança. Eu gosto dessa coisa do olho no olho, mesmo sendo virtual, principalmente em função da pandemia. Eu tenho muitos clientes que eu já atendia virtualmente, porque às vezes o santo não bate. E se a pessoa olhar para mim e falar, essa mulher aí não vou gostar, o processo não vai acontecer. É um processo transparente, de muita responsabilidade, confidencial. Então, às vezes a pessoa chega e fala, nossa, eu estou desesperado porque eu não consigo tal coisa, ou porque está acontecendo isso. Eu falo, nossa, que ótimo. Aí a pessoa fala, mas como ótimo? Porque quando você está ali sofrendo, que alguma coisa está te incomodando muito, um processo desse, a chance de você sair disso é muito maior, porque você não aguenta mais ficar sentindo aquilo. Por isso que eu falo, nossa, que ótimo. E eu sempre falo para as pessoas que esse é um processo, é um ato de coragem, porque você vai ter que olhar para o teu lado B. Tem coisas que a gente não gosta na gente, não gosta de olhar. É verdade. Né? Então, mas é exatamente porque você gera satisfação indo de encontro à insatisfação. Olha que legal essa frase. Muito legal. Então, é encarar a tua vida e falar, peraí, eu estou desconectada de mim mesma, eu já não sei mais nem quem eu sou. Isso é o que eu mais ouço. Por quê? A gente vai criando um monte de personagens ao longo da vida para sobreviver. E aí você começa a acreditar nessas personagens que você inventou e começa a sofrer achando que você é assim ou assado. Então esse é um processo que reconecta você com você e sempre olhando para comportamento. Muito legal. Então, e aí eu posso dar um exemplo meu que é exatamente isso que você falou, a Rê comentou agora. Eu procurei o processo pensando no meu lado profissional. Vida pessoal estava tudo equilibrado, não tinha problema nenhum. Eu saí de lá vendo que a minha vida profissional nada mais era que uma extensão da minha vida pessoal. É isso. Então eu estava vendo a ponta do iceberg. Então eu tive que mudar vou ter um ataque do todos coração os meus agora. comportamentos pessoais, né, na minha vida pessoal, que se refletiam no profissional. Então, de fato, é muito isso. Você às vezes vai com uma dor e sai de lá percebendo que era completamente outra dor e que aquilo resolveria todos os seus as suas
na verdade, resolver não é a questão, né? Ele te ajuda a desenvolver para que você sempre, vamos dizer, faça esse exercício. Tem uma frase da Rê que eu gosto muito, que é até a cova. Né? É treino. É treino. Não é um processo no qual você passa e você depois acabou o processo, você vai para casa e você tá... Mudou sua vida. Não, você tem que querer e tem que continuar após. Então os aprendizados que você tem te fazem, obviamente, evoluir. Então, de fato, é muito isso. Você vai com uma dor e sai de lá pensando em outras coisas que estavam muito maiores que você não tinha percebido. Entendeu? É muito legal. E às vezes a dor não deixa você perceber o quão potente você é. Exatamente. E muitas vezes a pessoa acaba entrando numa depressão, achando que ela não tem valor, numa tristeza. E quando começa esse processo, ela vai percebendo que não é nada disso, né? Que de repente é de outra maneira que você tem que olhar para você mesmo. Porque, aliás, se você não se valorizar, queridão, ninguém vai te valorizar. Tem que começar por você. Isso faz muito sentido. Eu fiz terapia durante um tempo e o meu terapeuta, ele sempre comentava sobre isso, né? Eu realmente era uma pessoa insegura. Eu comentei já isso com o Sassi. E insegura, e isso que ele comentou, que você comentou com ele, sobre que a vida profissional é uma extensão da vida particular, faz todo sentido, porque eu trabalhava na área de vendas, trabalhava formada em publicidade, sempre quis trabalhar na área de marketing. Tadinha. Sempre quis trabalhar na área de marketing. Hoje eu trabalho com marketing, mas eu trabalhei minha vida inteira praticamente em vendas, né? Trabalhando em vendas mesmo, lojista de shopping, depois trabalhei em concessionária e por aí vai. Vendeu a mãe? Vendi minha mãe, vendi... Gente, se vocês quiserem também, ó, eu vendo água, os microfones. Hoje eu sou um pouco... Isso, e no pessoal também. Então, é uma pessoa insegura, ciumenta, com namorado, e enfim, com amigo, insegura mesmo. E eu até brincava assim, nossa, mas eu não... mas você é tão bonita. As pessoas têm costume de falar isso, né? Quando você é insegura, você é tão bonita. Mas eu não me acho feia. Mas é estranho, é uma insegurança que vem de dentro, não sei explicar. E aí, enfim, terapia, conversei e tal. E durante todo esse processo, gostaria de continuar, vou voltar para terapia, se meu terapeuta estiver escutando esse podcast, vou até mandar para ele, né? Vou fazer também um processo de rebranding com a Rê aqui. Oba! Certeza que eu vou fazer. Terminando aqui o podcast, a gente já vai fechar já um dia para começar. Né? E quando eu percebi que eu não precisava dessa insegurança, automaticamente eu consegui ir para o marketing, ter uma segurança de fazer uma entrevista. Inclusive, minha entrevista foi com quem? Foi com o Pedro. Não valeu, então. Foi com o Pedro. Olha só. Foi com o Pedro e com a minha gerente, né, que eu trabalho ainda com ela hoje, a Lígia. Os dois me entrevistaram, só que eu já tinha feito outras entrevistas antes para entrar na área de marketing e não passava em nenhuma. Mudou o mindset. Mudou o mindset. Exatamente isso. Então, assim, foi um reflexo. E... Sabe, te cortando, Desculpa, não, pode falar. É muito interessante, porque acho que isso é legal para todo mundo. A gente não se dá conta de que o que a gente pensa, o que está no nosso mental, é o que a gente vibra. E o que a gente vibra é o que a gente atrai. Então, não tem aquele dia que você sai de casa e fala, nossa, hoje eu tô maravilhosa. Tô magra, a roupa caiu bem, o cabelo tá ótimo, a pele tá boa. Pode perceber que no mínimo 3 pessoas vão chegar para você e falar, nossa, viu o passarinho verde? Como você tá bem, né? Então, você sai naquele astral, você vibra aquilo. E é um dia bacana porque você tá bem. Agora, o dia que você sai de casa se achando um lixo, dá tudo errado e briga e tal, no mínimo 3 pessoas vão chegar para você. Tá tudo bem com você? Posso te ajudar? Porque a gente põe o que está no mental, vibra, tem uma energia. Todos nós, a gente tem energia. E aí a gente atrai o que a gente está vibrando. Não é The Secret, o livro. Isso é real, né? Isso é ciência. Então, isso que você falou, que de repente a pessoa passa por um processo de autoconhecimento, de repente ela se dá conta de que ela pode conseguir
Então, não é que você foi mal nas outras entrevistas. Você não tinha comprado você. Faltou você se comprar. Aliás, eu tenho uma cliente que ela falou, Regina, me procurou. Regina, eu não sei me vender. E ela começou a falar e tal. Eu falei, mas espera um pouquinho, você não sabe se vender ou você não se comprou? Ela falou, nossa, é verdade. Eu me acho um lixo. Eu acho que eu não sei fazer isso. Não dá certo com isso, com aquilo. E depois ela foi fazendo o processo, ela está bombando hoje. Porque ela se deu conta, brigou com o psiquiatra, porque o psiquiatra nunca falou isso para ela. Então, o ser humano é incrível, né? Porque a gente tem uma capacidade, e isso que é apaixonante, porque esse processo é incrível ver a capacidade que o ser humano tem de se transformar. É incrível. Você acabou de contar uma transformação, o Pedro, muitas transformações. Então, isso para quem faz o processo é tão gratificante. Você fala, nossa, valeu a pena fazer essa mudança na minha vida. Porque é um prazer. Claro, não é um processo baratinho. Agora, não há dinheiro que pague isso. E muitas vezes esses clientes voltam, porque eles têm novas situações, ou mudaram de emprego, ou se separou e etc. Enfim, muitas coisas podem acontecer, né? E aí voltam a me procurar, eu fico muito feliz. O Pedro é um caso desse. É verdade. Antes até da gente começar o podcast, eu procurei a Rê, falei, Rê, cara, eu me sinto muito bem fazendo isso, indo para essa parte mais de comunicação e tudo mais, o que você acha? Ela me mandou catar coquinha, falou, cara, você tá perdendo tempo, vai que você vai ser muito feliz, enfim. E isso que a Rê falou é muito legal, das evoluções que a gente vai tendo, das mudanças que a gente vai tendo, dos personagens que a gente vai criando. É muito legal, porque você também aprende a se sabotar. Então, assim, você aprende que, você fica insegura quando você está numa entrevista. Vou dar um exemplo. Aí você trabalha isso e na próxima entrevista você fala, já passei por isso, não vou cair na datice, que é ficar insegura. Hoje eu tô segura. Eu já passei por isso. Por que eu vou ficar insegura? Só que você vai aprendendo a se sabotar. Você vai aprendendo... Isso. Sabe, é uma evolução eterna, assim. Você fica progressão sempre, geométrica. Você fica sempre procurando. Porque você, ao mesmo tempo que você aprende a se conhecer, você aprende a se sabotar. De novas formas. Entendeu? Então, por isso que é um processo até a cova. Treino até a cova. Treino até a cova. Agora, sabe, tem um trabalho que eu desenvolvo também com executivos, que é treinar os executivos para entrevista de emprego, de trabalho. Para entrevistar ou para ser entrevistado? Para ser entrevistado. Para ser entrevistado. Né? E começa em você trabalhar a tua mente. Porque tem muita gente, vou dar uma palhinha aqui, muitas vezes você vai para uma entrevista, você entra lá, você não sabe o que você está fazendo lá. Você não estudou a empresa. Você não tem clareza do qual é teu objetivo. E para você poder atingir teu objetivo, você tem que ter clareza e tem que estar conectado com você. Então, a pessoa que entra para uma entrevista, olhando para o teto, ou não sabe muito bem o que está fazendo ali, a pessoa que está entrevistando, ela sente, ela vê. Então, a primeira coisa, além de você fazer a lição de casa, que é ir para a internet, saber que empresa é essa, ver quem você conhece e tudo mais, que tem que fazer a lição de casa, é você entrar naquela sala de entrevista com um único objetivo. Eu vou sair daqui empregada porque eu sou a solução para essa vaga. Esse pensamento é uma regra, ninguém faz isso. A maioria não faz. Acho que eu nunca fiz. Você deve ter feito quando eu te contratei. É verdade. Né? Quando o Pedro fez a entrevista para eu entrar nessa vaga, né? Eu confesso que eu estava mais confiante do que das outras. Tá vendo? Mas eu acho que é porque eu estava muito bem na empresa que eu estava trabalhando antes dessa. Então, mas isso melhorou a tua autoestima. Autoestima é tudo, gente. É tudo. Se você não gosta de você, como é que você quer que alguém te contrate? Como é que você quer que alguém goste de você? Parece chavão, mas é a mais pura verdade. Eu atendo
já atendi centenas de pessoas. A maioria, nós somos humanos. A gente é criado para agradar o outro. E aí a gente vai pirando. Porque você não sabe se você faz o que você gosta ou se você faz alguma coisa para agradar o outro. Então é por isso mesmo que vai criando personagens e vai se perdendo. Mas você acha que existe algo certo ou um errado? Não. Não. Existe o adequado e o inadequado. Sabe por quê? Quando você fala assim, não, isso está certo, isso está errado, vem uma carga de culpa. Agora, se você chegar para a pessoa e falar assim, não foi adequado isso que você fez. Next, acabou, não tem peso. A gente fica com culpa por tudo, né? Desculpa porque nasci. Sabe? É muito louco. E aí você não percebe que você vira refém do outro. Porque se você, para você ser uma pessoa feliz, você depende da aprovação do outro, bom, então você está entregando a tua vida para o outro. E não está dando a mínima para você mesmo. Tô revendo nossos papos. Meu Deus, isso eu já falei pra você, essa história de entregar a sua vida pro outro. Eu criei um monstro. Isso era muito, muito visível. E é engraçado Filhote também. de Regina. A gente não se dá conta, né? A gente não se dá conta. Incrível. E acho que tem você estava tocando de entrevista de emprego, e eu lembrei de um papo que a gente teve. E a Rê é engraçado que ela monta cenas também pra você entender, visualizar. E eu lembro que naquela época era é o seguinte, eu tenho um chefe que, cara, o melhor cara que eu já trabalhei na vida. O cara é extremamente técnico, extremamente bom com pessoas. Então, assim, cara completo. E eu não tô curtindo o que eu tô fazendo, não gosto do meu papel ali, mas eu jamais queria perder a confiança e chatear esse cara. E aí eu lembro que a gente montou uma cena muito legal, que assim, uma coisa é você chegar pro cara, teu chefe, e falar assim, olha, eu não gosto do que eu faço, não tô feliz, e eu vou começar, mas eu gosto de você, acho você gente boa, muito bom chefe, e eu não quero perder sua confiança, então eu queria te avisar com antecedência que, cara, eu acho que eu vou começar a procurar. Isso é uma coisa. Outra coisa é você chegar e falar assim, seguinte, eu vejo o tesão que você tem no que você faz. Eu vejo o brilho e a vontade que você está aqui todo dia. O quanto você aprende, o quanto você quer ensinar pra gente. Eu quero isso pra minha vida. Eu quero ter essa vontade que você tem de fazer na minha vida. Só que eu não me sinto aqui com esse papel. Disso. Você lembra disso? Com este papel, eu não me sinto buscando esse brilho. Eu quero esse brilho. Cara, foi outra história. Ele não foi outro posicionamento. Ele me ajudou a procurar outras Você desmonta áreas. o cara pelo positivo, sem drama. E nenhuma mentira. Eu tinha esse apreço por ele. Eu tenho ainda, né? Esse apreço por ele. Então, assim, não foi que assim, vamos fazer um teatro. Não. Vida real. É vida real. Verdade. Foi muito legal. Isso que você monta essas cenas, você aprende a se colocar e principalmente a ler o invisível da situação. Perfeito. Muito legal, assim. Sabe, quando você... Autoconhecimento, Tice, é tudo. Porque quando você se conhece, você consegue ter empatia pelo outro. Você consegue, muitas vezes, saber o que está acontecendo com o outro, porque você já sabe que isso aconteceu com você, e aí você domina a situação. E dominar não quer dizer detonar o outro. Dominar para o bem. E muitas vezes é aí que você consegue ajudar a pessoa. Isso é incrível. Sabe? Qual é o nosso papel aqui na vida? A gente está aqui para fazer o quê? Detonar as pessoas? Ou a gente ter essas oportunidades de você colaborar? Tudo que vai e volta. De novo, é energia, é bumerangue. Você deu, volta. Você ajudou alguém, isso volta. Nossa, esse você deu ficou complicado. Desculpa aí, gente. Eu falei olhando para ela. Não, aqui eu concordo. Né? Tá. Mas é o seguinte, então o Pedro estava falando agora sobre mudança. Falei com o meu ex-chefe e tal. E eu tenho um pouco eu não curto muito mudanças, né?
Então, Você e a torcida do Corinthians, né, querida? eu não curto muito mudanças, então um término de relacionamento, ou até, por incrível que pareça, até quando um colega pede demissão ou é demitido, que ele vai sair. Eu tô na empresa ainda, tá? Mas você fica arrasada. Eu fico deslocada. Pelo menos nos primeiros dias, eu me sinto assim como se eu estivesse indo também. Não, está perfeito do jeito que está. Por favor, não saia do meu mundo. Porque eu criei aquela persona, aquela coisa. Você não precisa de rebrand, você precisa apanhar. E é real isso, né? Eu tava comentando com a Rê antes de começar o podcast sobre a minha assina por agendas, né? Ai, meu Deus. Minha assina por agendas. E eu sou assim, gente, eu me organizo numa agenda, tá? Não é uma agenda datada, uma agenda com, tipo, um caderno de anotações, Moleskine, enfim, um caderno de anotações. E aí eu passo tudo a limpo, faço tudo bonitinho com post-it e tal, eu sou a louca do post-it, não sei o quê. Tudo que eu tenho que fazer no meu trabalho, na minha vida pessoal, no podcast, acabei de casar, então no casamento e por aí vai. Tudo. Eu, assim, me atolo de coisa pra fazer. Aí eu anoto, amanhã eu vou fazer, aí de noite. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, vou fazer isso, enche de coisa pra fazer no dia. E consegue fazer ali só 50% das atividades, que já é muita coisa. Tem né? um exercício ótimo pra isso no rebranding. Depois você dá uma palhinha. E, enfim. E aí, quando eu não consigo cumprir todas as atividades, eu acho que o problema tá na agenda. Ela precisa apanhar, gente, não é rebranding. Eu acho que esse método não tá legal. E eu conheci pessoas que são assim, que o método de organização não está encaixado com a rotina. Só que, você falando agora, eu acho que não necessariamente é o método, acho que não sou eu mesmo. Bom, ela tá evoluindo, gente, aqui nesse podcast. Eu acho que o problema sou eu mesmo. Independente do que eu use para me organizar, eu acho que eu estou sabotando. Eu acabo me sabotando. Lógico. E o tempo que eu poderia estar fazendo essas atividades, eu estou passando a limpo a minha agenda, ou passando a limpo o método que eu estou usando para me organizar. É como tipo assim, eu posso fazer depois isso, porque eu vou passar limpo aqui, porque eu não estou conseguindo me organizar com esse método. Meu Deus, eu vou te dar uma dica. Tá. Uma palhinha heavy aqui. Uma dica para saber se você foi eficiente no seu dia. Tá. Então, a primeira coisa, eu sempre tive um follow-up. Eu ponho tudo que eu tenho que fazer, vou riscando. E daí, para o dia seguinte, eu vou readaptando. Mas como é que você descobre se você foi eficiente e cumpriu o que você tinha que fazer num dia? Como você termina o dia. Essa é a dica. Se você terminar o dia energizada e bem, ótimo. Mas se você terminar o dia com aquela sensação, ai meu Deus, eu tô com uma sensação de que o dia passou e eu não fiz nada, não deu nada certo, e o pior é que eu tô exausta. Essa é a dica, que você fez o quê? Desperdiçou energia. Saiu do foco. Você não trabalhou com foco o teu dia. Porque não é a agenda, é o foco. Então, se você termina o teu dia energizado, fala, nossa, eu estou até cansada, mas estou bem. Sinal que você soube ter foco e colocar a energia certa. Mas o que acontece? A gente começa o dia, entra no Facebook, depois vai tomar um cafezinho, depois vai trocar de roupa, depois vai olhar na janela, a gente fica se sabotando, procrastinando, e você vai perdendo o foco. E você tira a tua energia do foco, e você vai desperdiçando energia. Então a dica para saber se você teve um dia eficiente é como você termina o dia. Essa é uma parte da dica. O resto eu não vou contar porque custa muito caro.
Faz sentido. Ela ficou branca, Eu mas fiquei tudo bem. branca agora, porque assim, eu concordo com você. Eu vi porque, uma às vezes, ampulheta aqui, ela pensando. Deu tela azul. Tipo a Nazaré Tedesco, aquele meme ficou fazendo vários cálculos assim, né? Realmente isso é. Eu não isso sei é quem é a real. Nazaré Tedesco, eu tô ficando velha. Ai, gente, Nazaré Tedesco é uma personagem de uma novela, eu acho Aquela que é. que empurrava a grávida da escada, não é? Novela mexicana? Não. Não, nem quero É saber. uma novela tipo Globo mesmo. Sei Que lá. empurrou a grávida da escada, não era? Que matou Ah, o... era do- Nazaré, Renata Nazaré. Sorrá. Isso, Ela Eu mesmo. sei, que falava Estevão. Isso, Eu já sei, que Estevão, eu te amo, Estevão. que matava com a tesoura também, não tinha uma coisa assim? Ih, não lembro. Que roubou o bebê da outra, da Maria do Carmo. Nossa, Mas- é Senhora do Destino, a novela. Senhora Destino. Tícia noveleira forte. Eu É, sou noveleira. Ô, Tícia, achei engraçado uma coisa que eu peguei na tua fala. Que é, eu achava que a culpa era do método. Conta um pouquinho sobre terceirizar a culpa. Olha, é um prato cheio, né? Ó, ela já me olha. É porque eu já passei pelo processo. Eu tô menos Ela pior. já me olha. ela Ele me já olha. apanhou. Eu tô menos pior. Eu já falo aqui, ó. Sabe cachorro que você passa Eu vou perto, colocar o já- microfone assim, ó. Olha, é humano. Essa é a boa notícia. É humano, gente. A coisa mais difícil do mundo é a gente aceitar a vida como ela é. E a gente também aceitar que a gente não acerta sempre. E nem erra sempre. Mas a nossa tendência é apontar o dedão para o outro. É terceirizar a culpa. Ah, porque o meu chefe, sabe? Nossa, esse cara... Ah, porque meu marido, sabe? Ah, porque minha esposa... Ah, sabe porque meu filho... Toda vez que você se pegar falando isso, puxa o freio de mão, volta 3 casinhas e pensa o seguinte: o que será, que comportamento que eu estou tendo, que eu nem percebo, que eu posso estar causando isso, em vez de pôr a culpa no outro, eu preciso rever meu comportamento. Esta atitude transforma as situações. Porque se tem uma pessoa que todo dia implica com você e você não percebe que você exatamente dá um bom dia que irrita, a pessoa não vai mudar. E ela também não tem noção do que está na cabeça do outro. Então, se tem algum incômodo que está acontecendo, muda você primeiro, em vez de apontar o dedão para o outro. Então é isso que eu chamo de terceirizar a culpa. E aí a gente fica patinando e não sai do lugar. E aí um dia você fala, nossa, o mundo inteiro está errado, só eu estou certa. Aí te interna, né? Por que é tão difícil, né? Se observar. Autopercepção é fundamental. Fundamental. A gente vê nos processos que às vezes a pessoa fala, nossa, mas então é isso. Eu tava na minha cara esse comportamento que eu estava fazendo, que estava causando isso, eu nem percebi. Então, a gente não tem esse olhar para se perceber e fazer os ajustes. O rebranding é exatamente isso. Você acha, Rê, que, por exemplo, quando algo te incomoda no outro, você acha que é interessante falar para essa pessoa que incomoda ou deixar ela se autoavaliar? Bom, primeira coisa, quando tem alguma coisa que te incomoda no outro, pode ter certeza que você também tem isso dentro de você. I'm sorry, eu preciso te dizer isso. Ai, porque aquela menina é muito arrogante. Dá uma olhadinha se você também não é. A gente identifica no outro o que a gente tem dentro da gente. Isso. Calma. Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. Mas, gente, é lindo, porque você vai tomando conta, você vai se dando conta de quem você é, qual o teu papel, porque esse processo ele é tão lindo, porque ele é ampliação da consciência. Você se dá conta de quem você é, qual é o teu papel no mundo, por que você está aqui. Sabe, tem uma pergunta no processo que é, por que você levanta da cama todos os dias? Você sabe? Porque eu levando da cama? Ela não sabe, como ninguém sabe. E sabe o que quer dizer essa pergunta? Qual é a tua razão de viver? Não tinha que estar a resposta na ponta da língua? Não está. A razão de viver precisa ser
algo ligado a uma coisa só, assim, não sei. É difícil pensar na razão de viver, né? Porque eu acho que é tanta coisa. Então a gente vive acelerando, não tem tempo para nada, não se alimenta, não visita a família, não conversa com os amigos, não faz aquela ginástica. Por quê? Qual é a tua razão de viver? Então você fica acelerando, se detonando. Qual o objetivo? A gente não se dá conta da nossa própria vida. A gente nem sabe por que a gente vive. É muito comum os executivos, nesse momento, quando eu faço essa pergunta, eles começam a chorar. O cara fica arrasado, fala, meu Deus. Porque as primeiras as respostas são, eu acordo da cama todos os dias para cuidar da minha família. Não, esquece, não tem a família. Não, eu acordo para ganhar dinheiro. Esquece, não é dinheiro. A gente está desconectado da gente. Por isso que a gente não sabe responder. É você por você. Esquece a família. Se você não colocar o balão de oxigênio em você primeiro, antes de lidar com o outro e ajudar o outro, etc., você morre. Confesso que quando você perguntou agora para mim, eu tentei buscar mesmo externo. É humano. Uma solução, eu acho que talvez a família, ou meu trabalho. Esquece. Conquistar novos bens. Eu fiquei, sabe, assim, pensando em alguma coisa. Não, é bem mais profundo do que isso, e a gente não se dá conta. Mas como desacelerar? Tem alguma forma? Eu não acho que tem um método específico para desacelerar, como você disse, cada um é de um jeito. Mas como desacelerar? Eu acho muito complicado desacelerar. Real, de verdade. Quando você vê, você está atolado de coisas para fazer. Então, perfeito, por isso que você não sabe por que você está viva. Por isso que você não sabe por que você vive. Você só acelera. Chega. Já está escorrendo sangue aqui no chão. Ai, gente, olha, eu tô... Não, dói, é intenso. Crescer dói. Crescer dói. Eu já tô com 5,5 metros, eu sempre falo isso. Então relaxa, tá? Relaxa. Ô Rê, e me conta uma coisa. Como você falou no começo, você foi publicitária por muito tempo. E eu sei. Você foi mãe tarde pra época. E como é que foi isso de largar justamente uma vida que nós jovens estamos falando que a gente vive freneticamente o trabalho, tenta dar conta de tudo. Você era workaholic total, né? Total. Treinada pra matar. E como foi essa transformação? Que deu um estalo que você falou, meu, chega, preciso ser mãe, cuidar da minha vida. E aí, e foi nesse momento que você se descobriu como coaching? Não. Porque agora é minha vez de dar o troco. Eu fui perguntar se eu deveria fazer o podcast, ela falou que eu tava perdendo tempo. Por que você estava perdendo tanto tempo sendo publicitária? Porque você tem uma conexão muito boa com pessoas. Você acha que, pelo menos posso falar por mim, obviamente, o quanto eu me sinto bem em falar, mesmo sabendo que eu vou tomar porrada. Né? Mas vocês não acham que o comunicólogo, né, o que é formado em comunicação social, tem uma certa conexão também com pessoas? É da profissão? Olha ela puxando a sardinha pra ela. Ai, gente, eu sou fanática por publicidade. Eu adorava ser publicitária, mas sempre me senti muito culpada, porque eu falava, isso é lavagem cerebral, eu tô fazendo a pessoa comprar uma coisa que ela não quer. E é verdade. Eu fui diretora de marketing, de empresa e tal. Então, assim, eu sempre vivi nesse mundo e sempre tive essa questão. Eu sempre me senti desconfortável. Mas, ao mesmo tempo, eu queria ter sucesso. Eu queria crescer, ambiciosa e tal. E, realmente, há mais de 20 anos atrás, eu fui a primeira diretora mais jovem de uma das maiores multinacionais de propaganda do mundo. E eu tinha 30 anos, mulher, diretora. Há mais de 20 anos atrás, não era uma coisa comum, né? Então, o sucesso também tem um preço, né? Porque você tem que fazer opções, a vida é feita de opções. Então eu acelerei mesmo. E não tinha a menor noção de por que eu vivia. Então relaxa. Não tinha a menor noção, mas por que tal? Não.
eu queria conquistar coisas. E quando eu casei, que eu tinha 36 anos, todas as minhas amigas hoje têm neto. Eu tenho filhos adolescentes. Então, sempre foi fora da curva. Mas eu tive um modelo incrível. Minha mãe sempre trabalhou. Então, isso me ajudou muito, né? Porque eu já tinha um modelo dentro de casa, né? Diferente. E aí, quando você começa a fazer sucesso, eu fui vice-presidente multinacional e tal, você fala, bom, então era isso? E aí você começa a rever seus valores, porque você conquistou, você acelerou, chegou lá. E agora? Aí você fala, bom, é isso? Eu não tenho férias, eu não consigo ver meus amigos, etc. E aí você vai repensando a tua vida, né? E aí chega um momento que o mundo corporativo realmente é um jogo e chega uma hora que não dá mais para jogar, que aí acaba mexendo também com os seus valores e tal. E foi aí que eu fui fazendo a minha transição de carreira, de ir atrás do meu propósito, porque chega uma hora que a alma grita. Se você está conectada com você percebe que tem um incômodo muito grande tentando te levar para um outro caminho. E acho que é um chamamento, mas você tem que estar atenta para isso. E tem que ser louca e corajosa, que nem eu fui. Eu era divorciada, com 2 bebês, e fiz uma transição de carreira. E o que te mobiliza? É você saber que você tem um papel no mundo, saber que você pode fazer algo que contribui com as pessoas, que contribui com a sociedade, e que de repente você pode fazer o que você ama e ser remunerada por isso. Putz, eu vivo 100% do meu propósito de vida todos os dias. Isso tem um preço. Mas você acorda pensando nisso? Ou é algo que vem durante o seu dia? Muitas vezes. É algo deixa eu pergunto de uma forma que vocês entendam. A minha dúvida é orgânico, é natural durante o dia? Ou você anota assim, eu não posso esquecer de amanhã eu pensar qual que é o meu propósito? Para eu lembrar porque eu existo. Nenhuma das alternativas. Isso é a tua alma, está dentro de você, você sente. Várias vezes durante o dia. Quando eu sempre que eu atendo alguém, eu termino muito energizada. E ali eu sei que eu estou dando o meu melhor. Se na vida você conseguir dar os teus 100%, não importa se o outro dá 0, 10, 20 ou 100. Importa você, se você fez o teu melhor. E isso para mim é muito importante. E isso é muito importante para qualquer pessoa. Porque senão, qual é a tua razão de viver? Você tem que fazer, você tem que se alimentar, se fortalecer. E é isso que te dá potência para você depois querer distribuir. E hoje, a pandemia, o que ela fez? Ela puxou o freio de mão do mundo. O planeta Terra adoeceu. E falou, não brinco mais disso. Todo mundo, o mundo nunca esteve tão necessitado de fazer um rebranding. Todo mundo está tendo que se repensar com a pandemia. No mundo inteiro, é incrível. A pandemia para mim foi uma coisa incrível, porque eu falei, uau, é a grande oportunidade de todo mundo dar uma parada e falar, peraí, como é que eu estou expressando a minha marca? Pode ver, muitas famílias começaram a conviver, começaram a perceber que elas se odeiam. E outras começaram a perceber que se amam e que não davam tempo. Casais se separando, né? Exato. Então, assim, a pandemia tem sido um presente para muita gente, se você souber como olhar. Eu sei, tem muita gente desempregada e tudo mais. Faz a tua parte. E quem está desempregado, a dica é, pensa o que você faz de melhor. O que você é craque. O que você é muito bom. Começa daí. Porque sempre que você é muito bom em alguma coisa, você pode ensinar alguém, você pode ajudar alguém, você pode vender o seu serviço, você pode um monte de coisas. É sempre olhar para o positivo. Porque se você olhar para o negativo, você começa a se vitimizar. E vítima não sai do lugar. Mas ela está petrificada, acho melhor a gente parar. Deu tela azul aqui na Letícia, levanta, cara. Ela está estatelada aqui no chão.
Eu tô prestando atenção, parece que só tá ela aqui, ó. Tadinha, meu Deus. Uma nuvem branca que volta. Não, mas é muito bom, assim, depois de tomar umas porradas. É bom que você vai numa banheirinha de gelo, toma um banhão, as coisas começam a fazer sentido, entendeu? Essa mudança de carreira que você falou, como eu falei pra você, eu era da área comercial e fui pro marketing, né? E quando eu trabalhava como vendedora, e vendedora tem outros nomes, né? Vendedor, consultor, tem vários nomes pra vendedor. É um vendedor, né? Exato. E eu sempre curti muito vender. Você vende ideias, né? Eu sempre curti muito vender. Quando eu trabalhava com isso e o cliente comprava e saía com o produto que eu vendi, era uma sensação de recompensa. Então, você nunca vai morrer de fome. Era uma sensação de recompensa. Sempre vai ter alguma coisa para você vender. Que é o teu maior talento. E é isso que você tem que potencializar. E exatamente, quando eu fui para o marketing, eu pensei, nossa, mas espera aí, vamos lá. Eu quero ir para o marketing por quê? Porque eu me formei em publicidade, porque eu gosto muito de criação, muito de criação. Eu gosto muito de pensar do porquê que a marca precisa daquilo, por que tem que fazer aquilo e tal. Aí eu pensei, nossa, mas eu vou ter que abandonar as vendas. E aí, hoje, assim, já faz um tempo que eu trabalho com isso, eu percebo que as vendas estão ali também no marketing. Lógico. É um trabalho em conjunto com a equipe comercial, é um trabalho em conjunto de vender as ideias, como você disse, vender a estratégia, se vender também, às vezes, em alguns momentos. E fazer alguém comprar aquilo. Fazer alguém comprar, que eu acho que, como você disse, é o mais difícil. Mas essa transição de carreira, eu acho que para quem está escutando a gente, e escutou a história da Regina, em relação a realmente começar do zero, existe um tabu nisso, né? Então, mas por isso que é importante, porque assim... Acho que as pessoas têm medo. Não é simples empreender, né? Não é. E hoje não tem saídas. Pode ver que o Sesc, Senac, Sebrae, o tempo todo mundo vai empreender, porque não tem emprego para todo mundo. Então, você tem que empreender. O mundo está mudando de cabeça para baixo. Está tudo sendo virado de cabeça para baixo para você. A grande provocação é assim: o que você pode explorar de dentro de você para colocar em prática? Então, por exemplo, você é uma vendedora nata, uma pessoa simpática que se expressa bem. Você nunca vai morrer de fome, porque sempre vai ter alguém para comprar alguma coisa que você for vender. Por quê? Porque é uma habilidade forte em você. Por isso que eu falei, começa pelo que você é craque. E aí tem outro ponto. Hoje, não é para a gente ter uma profissão só. Hoje é para você ter várias profissões. Porque hoje o mundo permite você errar. Só que você, como diziam os Nizanguanais, erra, mas erra rápido. O mundo hoje, você pode ver os games, o mundo digital. O bacana hoje é você errar, porque na hora que você erra, você aprende. Porque ali você não vai mais pôr o dedo naquela tomada, porque vai queimar o dedinho. É verdade, e isso é uma coisa legal, porque por nós sermos dois publicitários, quando a gente três publicitários, mas no projeto aqui no Papo Além do Óbvio, quem tá na mesa sempre eu e a Tice, a gente chegou em certos momentos de falar, tá, vamos botar o carro na rua, porque você é publicitário, a gente queria uma arte legal, a gente queria um som que tivesse perfeito, a luz tivesse perfeita, aquele perfeccionismo de quem, enfim, trabalha com propaganda o tempo todo e sabe de uma qualidade que tem. Então a gente precisou quebrar umas armaduras também, né? Tirar um pouco desse peso e falar, cara, vamos botar um carro na rua. É isso. Ele tá com as 4 rodas, ele anda, beleza. A gente vai ajustando no caminho. E a gente vai aprendendo e tá aprendendo. A gente tá no início, todos vocês sabem, estamos no início. Então é muito isso. O meu livro, eu procrastinei, comecei a escrever, tal, de repente falei, não quero mais. Ficou lá parado 6 meses. Aí eu me sentia culpada, né? Porque esse é o processo nosso. Aí eu resolvi retomei. Aí veio a pandemia. Aí eu ficava me cobrando porque tinha pandemia, não tinha o que fazer, por que você não escreve seu livro? Então assim, é humano isso.
E agora eu vou lançar o livro. É um processo, aí vão 2, 3 anos. Às vezes você precisa de um tempo para você acreditar. Eu tinha muito medo de lançar o rebranding, porque eu falei, não tem uma tradução para rebranding, é arrogante, é um nome em inglês. Eu ia fazer entrevista, o locutor falava, Regina está aqui para falar de rebrand. Sabe, eu fui tentando assumir tudo isso. Eu quase fiz isso. Não é simples, não é simples. Até porque é uma inovação. Inovação é duro. Você tem que ser muito apaixonado. As E eu pessoas sou têm medo muito de mudança. apaixonada pelo que eu faço. Não tem jeito. Então você põe a cabeça no travesseiro e fala, bom, tem uma contribuição. Mas eu queria fazer para vocês dois uma pergunta. Que o Pedro já conhece essa pergunta. Mas acho que é legal nesse momento que você está fazendo uma transição e tal, tá? Qual é o teu propósito de vida no trabalho? Meu propósito de vida no trabalho é eu quero ser foda no que eu faço. Desculpa a palavra, gente, mas assim, hoje eu tenho muito a melhorar em diversos aspectos. Dentro mesmo da minha profissão, eu falo a parte técnica mesmo e em relação a pessoa mesmo, né? Eu quero cada vez mais aperfeiçoar o meu trabalho, a minha técnica, a minha forma de lidar com as pessoas da minha equipe, com as pessoas da empresa que eu trabalho, com o Pedro, que é o meu sócio nesse projeto. Ok, qual é o teu propósito de vida no trabalho? Meu propósito de vida no trabalho, eu acho que, assim, vou te falar o que me dá, então eu vou tentar reformular a pergunta. O que me dá felicidade quando eu trabalho? Você trabalha por quê? Pra quê? Eu trabalho para, porque eu gosto de trabalhar, eu não consigo ficar sem trabalhar. Ok, eu vou fazer outra, então. Qual a tua que contribuição você dá para a sociedade fazendo o que você faz no seu trabalho? Não sei responder. Silêncio, Roma. Vou colocar um barulho de um grilo na edição. Eu vou te dar, vou dar o meu exemplo. Tá. Né? Quando eu era publicitária era uma coisa. Hoje, meu propósito de vida no trabalho é ajudar as pessoas a se reconectarem com a verdade delas e se transformarem. Tá. E isso vai somando uma, mais uma, mais uma, você vai melhorando a sociedade. Então, essa é a contribuição que eu posso dar no meu cantinho, que nem uma formiguinha. Então, eu tenho um propósito com o que eu faço. E isso tem uma contribuição real para as pessoas na sociedade. Né? Se o Pedro fez um processo, se sentiu mais feliz, se encontrou, ele é um cara que está já contribuindo com a sociedade porque ele já é uma pessoa melhor. Então, se percebe que é profundo. Eu fui consultora de uma empresa que fazia peças para motores. E qual o propósito de vida de alguém que vende peças para motores por telefone? A gente fazendo uma semana de planejamento estratégico para posicionar a marca da empresa. O que essa empresa, aquela pessoa que atende o telefone e vende a peça para uma oficina mecânica e tudo, que contribuição que aquele cara está dando para a sociedade? Não sei. O que esses funcionários dessa empresa estão fazendo? A partir do momento que eles vendem uma peça para um motor com qualidade, que é uma peça séria, eles estão vendendo o quê? Segurança. Porque é o carro que usar aquela peça dentro do motor, o dono do carro, ele sabe que ele está levando as pessoas com segurança. Ou aquela oficina mecânica sabe que está comprando uma peça que não vai, pode, lógico, dar problema. Então, na verdade, você está vendendo segurança para as famílias, para as pessoas que andam de carro. Então, você percebe como cresce o teu papel na sociedade?
de um trabalho que é vender peça. Você fala, nossa, mas que coisa inútil, que coisa boba. Não. O que está por trás disso? Tem um valor agregado para a sociedade, porque você está fazendo carros mais seguros para as pessoas não morrerem num acidente. Para a pessoa levar o filho, a família e saber que aquele carro está com uma peça segura, não é uma China in the box. Então, vai muito além. Então, é uma provocação isso, lógico, isso foram anos trabalhando com planejamento estratégico e tudo mais. Mas se a gente trouxer isso para a nossa vida, né? Então, o que essa marca dessa empresa faz pela sociedade? Se é uma empresa séria, que vai buscar uma qualidade séria, que trata bem seus funcionários, que é o caso, que faz as pessoas ganharem dinheiro e serem felizes com as suas famílias. Olha a cadência de coisas maravilhosas e positivas que podem acontecer para a sociedade e como a mesma empresa pode fazer uma cadência de coisas horrorosas para a sociedade. Se é uma empresa irresponsável, que trata mal os funcionários, que vende qualquer peça e dane-se se o cara vai ter segurança no carro dele ou não. É lindo, não é, gente? Não é incrível isso? É quando você passa a dar significado para a tua vida, para o teu trabalho. É muito maior do que você imagina. Muito legal. E eu acho que a gente não tem essa clareza de pensamento, né? Então, sim, mas eu podia ser mãe de vocês, né? Então vamos pegar leve. É verdade. Temos um chão pela frente. Mas uma coisa que eu acho que é super interessante e se enquadra muito no que a Rê falou, a gente não tem essa clareza de pensamento, como eu disse, mas quando a gente idealizou esse projeto, a gente falou, vamos falar sobre o quê? Todo mundo, que eu falei, quero fazer um podcast com, enfim, gravado, YouTube, etc. A primeira pergunta, vocês vão falar sobre qual assunto? Era a primeira pergunta de todo mundo. E eu, assim como a Tice... Que na verdade é que contribuição vocês vão trazer para o mundo. Exatamente. Inclusive o Fernando Pavan, que desenvolveu toda a identidade visual do podcast, ele fez essa pergunta quando foi fazer o briefing com a gente, né? Não, exatamente. Então, quando a gente desenvolveu o projeto, a gente pensou muito nisso. Só que a gente não tinha essa clareza de propósito, mas acho que uma coisa super legal que ocorreu no processo, que era, vamos falar de qual assunto. A gente adora abordar diversos assuntos. A gente é muito eclético e eu sou assim na minha vida. Eu não tenho um único esporte que eu pratico, não tenho um único estilo de música que eu gosto. Uma única namorada. Não, brincadeirinha. Brincadeirinha. Ai, caramba, agora Tá comprometendo vermelho. ele. Brincadeira, gente. Não levem a sério. É brincadeira, não. É real. Não, então, aí a gente pensou. Aí me botou nessa justa. Você tá namorando? Eu tô. Ai, meu Deus, desculpa. Desculpa, fofa. Não tem problema nenhum. E é uma ela vai graça, entender. né? Não, ela entendeu que é só uma brincadeira. Não, mas ó, eu vou terminar meu raciocínio aqui. Desculpa. Eu vou me reconstruir aqui. E aí a gente não queria falar de um assunto só. E a gente não queria falar simplesmente por uma câmera. Porque pra gente não era importante a câmera, mas qual era o conteúdo que a gente ia trazer. Então a gente quis bolar um projeto extremamente descontraído, extremamente sem pautas e sem roteiros, como a gente fala, mas que tivesse um conteúdo legal, que a gente pudesse, a gente sabe que a gente tem uma certa flexibilidade para entrar em alguns assuntos um pouco mais a fundo e não ficar numa conversa rasa. Então, acho que nosso propósito, ele está muito ali na questão de conectar com pessoas e passar conhecimento para as pessoas, né? Passar um conhecimento como um professor ou como alguém que tem o domínio de tudo, mas passar como compartilhar. É mais isso, não é passar uma receita, é compartilhar a história de vida, como a gente vê, como a gente faz e como o nosso convidado principalmente vê, enfim, tem a sua vida. Então acho que você é o que você compartilha. Acho que esse era o propósito que a gente está buscando, é muito isso, é se conectar com pessoas e compartilhar essa conexão.
Eu acho que para mim foi um pouco mais fácil depois que a Rê já explicou, já passou o gabarito, você já tomou porrada. Já desabafei aqui. Já desabafou. Em relação a compartilhar, a gente fica com receio de se expor, né? Principalmente quando nós decidimos iniciar esse projeto do podcast, que a gente perguntou para diversas pessoas que trabalham, enfim, com produção, com publicitários, e, enfim, o Pedro o Sassi até entrou em contato com você, mas eu acho que o mais difícil de tudo é você se desprender e se expor, porque não é fácil, né? Chegar aqui e contar algum caso pessoal, um problema, até uma dificuldade, coisas que eu falei aqui agora referente ao meu lado pessoal mesmo. Mas é importante a gente compartilhar, como você disse, né? Eu acho que quando a gente compartilha, a gente tira de dentro da gente, é bom pra gente e é bom pro outro. Você está cumprindo um papel. Você está dividindo algo que pode ser fundamental para aquela pessoa vir. Isso é um papel incrível, né? Então, vocês estão se disponibilizando a falar coisas que possam ajudar as pessoas, que possam dar um momento de lazer, não importa, né? Então, acho que tem algo mais profundo aí. E é isso que a gente tem que aprender a olhar na vida. Porque senão a gente fica no raso, só trabalha, come, dorme, briga, casa, descasa, tem filho e tal, mas qual a razão de tudo isso? E quando você tem esse olhar, que você enxerga essa profundidade, a vida tem um outro sabor. Você acha, Rei, que tem que buscar o propósito não só no trabalho, mas, por exemplo, por que eu casei com essa pessoa? Por que eu quero ter filhos? Você acha que tudo tem que ir em busca desse propósito? Por que você vive? O silêncio é o melhor. O silêncio eu vou diz pensar tudo. nisso e... Você entendeu? Começa aí. Bom, se você vive por viver, pode casar, descasar, fazer o que você quiser. Agora, se você tem um propósito na vida de querer ser uma pessoa melhor todos os dias, você concorda que você vai trazer muitas contribuições para o marido, para o filho, para o universo, para o trabalho? É isso que tem que mobilizar as pessoas. E é isso que vem junto com os teus valores. Porque os teus valores é que são a tua potência para você poder tocar para frente. Se para você roubar é um valor, você chegar na sua família e falar de ladrões e falar, roubei 10 carteiras hoje, vão abrir champanhe. Porque o valor para aquela família é ser assaltante. Eu sei que é um exemplo absurdo, mas é real. Agora, se o valor para você é respeitar as pessoas, e trabalhar, e ser honesto, e você chegar na sua casa e falar, bati carteira de um amigo, o que você acha que vai acontecer? É inadequado, são outros valores. E isso é a vida. Não é simples. Então depende de como você olha para as coisas e qual o significado que você dá para as coisas. Porque aí a vida tem muito mais valor. E se você tem a capacidade de olhar dessa maneira, você tem mais valor. Por isso que tem pessoas que se conectam trabalham em empresas que não se conectam com os valores da empresa. Não necessariamente são valores que não são corretos. Tem, né? Prazo de validade. Tem prazo de validade. Chega uma hora que vai terminar esse prazo de validade. Por isso que hoje a coisa mais importante na contratação é entender se você está conectado com os valores daquela empresa. Porque quando você está conectado com os valores, a empresa vai patinar. Porque é assim. Não existe nenhuma empresa estável que só cresce, cresce, cresce e nunca tem uma instabilidade. Então, se você está conectado com os valores, essa empresa pode passar por instabilidade, mas você sabe que tem algo por trás disso. Algo do bem. Então você quer ficar naquilo, você quer continuar contribuindo. E também em relação ao parceiro, né? Acredito que quando você também não se relaciona com alguém que não tem os mesmos valores que o seu, também tem prazo de validade, né? Tem. Porque aí quem comanda é o ego. Porque eu quero casar com aquele lindo. E não tem nada a ver com lindo.
E por que as relações acabam? Porque muitas vezes, quer dizer, tem vários motivos, mas um dos motivos é a gente fantasiar o outro. Ai, porque essa pessoa que eu casei, ela é incrível. Aí você casa, você tá com aquilo na cabeça, você começa a ver que a tua vida tá um inferno. E aí você se dá conta que você inventou a pessoa. Na verdade, a pessoa não existe. A pessoa, inclusive, é uma vítima sua. É profundo, hein? Olha lá. Acho melhor a gente terminar por aqui. Pelo amor de Deus, acabou de casar. Não, você Meu marido é casou. maravilhoso. Então, se você teve vontade de se unir a alguém, isso é incrível. Casar é muito legal. Meu casamento não deu certo, mas é muito legal. Eu acho que todo mundo deve casar. Se bem que é difícil encontrar um homem maduro. Olha, eu vou te falar que o meu esposo é maduro. Então. Sabe o que é? Que os 40 primeiros anos da infância de um homem é sempre o mais difícil. Vocês não conseguem entender. É os 40 primeiro, entendeu? Primeiros 40 anos. Eu vou até me expor aqui, que eu falei que eu fiz terapia, né? E eu fiz terapia graças a ele. Aí. Porque, olha, eu vou falar um negócio. Gente, desculpa aí, o meu esposo vou expor. Como eu disse, a pessoa é insegura, ciumenta, vem com a carga de outros relacionamentos, enfim, Sim. né? Tudo um contexto. E ele, o meu esposo, ele é uma pessoa que também veio de relacionamentos também que todo mundo traz essa carga. Só que ele fez terapia durante muitos, muitos anos e então hoje ele é uma pessoa mais tranquila, não sente ciúmes, é na dele, né? E eu sempre achei isso estranho no começo do relacionamento. Eu tô com ele há 7 anos. Eu sempre achei isso estranho no primeiro ano de namoro. Mas como? Não gosta de mim? Não tem ciúmes? Não se expressa? Não gosta de mim? Crenças limitantes. Crenças limitantes. Foi exatamente isso que o meu terapeuta falou pra mim, tá? Crenças disfuncionais. Foi assim que ele falou pra mim. E aí ele pegou e falou, o meu esposo, lá no primeiro ano de namoro, falou, olha, se você não ir pra terapia, você não vai ficar comigo e com ninguém. Porque vai ter prazo de validade. Ele Muito usou essa bom. palavra. Gostei, parabéns. Casou com a pessoa certa. E a gente casou aí depois de 6 anos de relacionamento. Estamos bom. casados há um mês? Não sei se Nossa, casou, tá que perguntando. graça, parabéns, que legal, olha só. Muito bom. Olha, hoje eu acho que isso é bem legal. As relações hoje, o mundo mudou muito, né? Antes a gente falava assim, eu quero encontrar a minha cara metade. Esquece, não tem mais metade. Porque hoje você pode qualquer coisa. Então, se você não estiver inteiro e o outro inteiro, um vai pesar para o outro. E o outro vai pesar para um. E aí tem prazo de validade. Os dois têm que estar inteiros e os dois têm que querer estar juntos. É isso que leva uma relação para frente. É o famoso quando um quer, dois não faz? Porque tem muita tentação, né? Abre a internet, cheio de mulheres maravilhosas, cheio de homens maravilhosos. Você sai na rua, você pode fazer qualquer coisa. Então, você tem que querer estar ao lado de alguém e, para isso, você tem que estar inteiro, sem ter que ficar dependendo de algo do outro. Quando você depende, você começa a pesar. E aí, chega uma hora que alguém é mais leve. Sabe uma coisa, Rê, que, enfim, estavam conversando e eu fiquei pensando. Eu reparei que você tava pensando, eu tava assim, ó. Quando eu vi o coelhinho... Uma ampulheta. Eu tô pensando. Você tem, enfim, clientes, pacientes, etc., de diversas faixas etárias, né? Como que é usar, eu acredito que, aí você vai me responder, obviamente, muito melhor que eu, que não sou nem capacitado para isso. Como é usar o método que você desenvolveu e que você desenvolve, que não é uma receita de bolo, porque ele é muito de pessoa para pessoa. Como é usar esse método de geração para geração? Por exemplo, gerações mais novas são extremamente imediatistas, assim como a minha, extremamente imediatistas, o que acontece hoje é velho amanhã. Eu quero ser gerente, mas eu quero ser gerente ontem, não quero ficar 2 anos, 3 anos
numa evolução contínua, né? É muito mais fácil mudar, apesar da gente ter falado de medo de mudança, é muito mais fácil do que que trabalho que vai dar, abrir esse mato aqui no facão, tem um caminho ali, eu vou pelo caminho. Então, assim, como que é usar esses métodos com uma pessoa que tem 50 anos, com uma pessoa que tem 30 anos e com uma pessoa que tem 20 e poucos anos? É igual. Na verdade, todos somos humanos, todos temos inseguranças, todos temos uma criança dentro da gente ferida. Todos nós temos uma criança ferida. Porque em algum momento na infância, a gente aprendeu algo dos nossos pais ou de quem nos criou, que não necessariamente é o que foi. Então, muitas vezes na infância você se sentiu abandonado, se sentiu rejeitado, alguma coisa. Preste atenção como você vai procurar isso o resto da vida. E eu atendo gente na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em Sorocaba, sei lá. É tudo igual, os problemas são os mesmos. Mesmo com essa troca de geração. Caramba, os problemas são os mesmos. O que muda é a intensidade, é a ansiedade, porque hoje todo mundo é ansioso. Porque o mundo está ansioso. As redes sociais, essa revolução das telecomunicações trouxeram um desespero, que é o FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de você não estar sabendo tudo o que está acontecendo. Então, são novas neuroses, novos medos. Mas os medos sempre existiram e existem em todas as gerações. Muito legal. Muito legal. Os medos, eles fazem com que a gente evolua? Medo paralisa, né? O medo é paralisante. Então, por isso que é importante o autoconhecimento. Porque se você se dá conta que você está com medo de alguma coisa, você tem mais condição de tomar consciência e falar, ok, o que eu posso fazer depois de admitir que eu estou com medo? Cara, eu tô também já surra, já foi. Tô com o corpo todo dolorido. A surra já foi demais hoje. Eu tenho uma dúvida. Na verdade, não é uma dúvida, é um assunto que você comentou quando você foi se apresentar, todas as suas formações e tal. E algo que eu tenho muita curiosidade, que é sobre a constelação. Aliás, eu nem falei minhas formações, né? Eu, tonta, entrei na faculdade com 17 anos. Eu sou formada em economia. E aí, no segundo ano, eu fiz uma aposta e entrei na SPM. Então, eu fazia uma de manhã e outra à noite. Olha! Você acha que a mulher é fácil? Gente, Você acha que a mulher é fácil? 21 anos, eu tinha 2 faculdades, eu falava assim, e agora? O que eu faço? E aí acabei caindo, nunca fui economista, e acabei caindo na publicidade, graças a uma aposta com 2 amigos. Então, assim, a vida é isso. Mas eu acho que a publicidade tem a ver com a comunicação mesmo. Tem. Com essa ideia de todos você os se testes que eu fiz com o davam outro. comunicação, psicóloga, não sei o que e tal. Então, tô dentro. Mas a constelação... Desculpa, eu te cortei. Não, imagina. Você comentou, mesmo que você não falou essas 2 formações do início, né, da sua carreira, mas quando você falou, como é algo que eu já estava com, nossa, o que é constelação familiar, né? E aí na hora que você comentou, eu levantei constelação familiar, falei, não, eu vou perguntar para ela, porque é muito difícil explicar o que é constelação. Tem pessoas que dizem que a constelação é a espiritualidade dos novos tempos. Não é místico, não tem nada a ver com... Não. Tá. Constelação é fé. Não tem religião. Constelação é uma série de terapias, filosofias que se uniram e é um trabalho que você faz com a alma das pessoas. Porque a tua alma está conectada aos teus antepassados. Então, atrás de você tem uma fila de antepassados. Seu avô, bisavô, tataravó, não sei o quê. E tem toda uma rede de pessoas. E muitas vezes, dentro de uma família, quando existe uma exclusão, uma separação mal feita, isso vai trazendo ruídos
E isso está ligado aos teus antepassados. Não tenho famílias, por exemplo, uma família espanhola, que você tem uma origem espanhola, você sabe que você tem o sangue quente, você traz isso com você. Então a constelação é trabalhar você e os teus antepassados, o que está dentro de você que de repente está impedindo a tua vida de fluir, que está ligado a algum antepassado. Mas isso, juro, é bem delicado para explicar, porque não é uma religião, não é uma seita, é simplesmente uma maneira de você limpar coisas mal resolvidas ou sofrimentos dos teus antepassados que muitas vezes estão presentes na tua vida hoje. Mas é como se fosse... tem um embasamento científico ou totalmente ligado a, digamos, não sei se está certo, espiritual? Não, tem muitos embasamentos, tem muitas teorias, tem muitos psicólogos, psiquiatras, terapeutas que se ligando à constelação. Hoje a constelação está dentro do judiciário, está na saúde, porque muitas vezes um casal está se separando e quando constela, a pessoa vê que o outro tem aquele comportamento porque ele assumiu a personalidade de um tio que morreu há 100 anos atrás. É muito louco. Isso é papo para um outro podcast. Boa. Tá bom? Boa, mas explicou, deu para entender mais ou menos o conceito, a ideia, e eu vou atrás de pesquisar mais, depois eu pergunto Olha, mais meu coisas pra mestre você. é um cara incrível, que eu acho que é a pessoa mais séria que eu conheço de constelação, que é o Renato Chambertati. Entra no site dele, ou busca no Instagram. Ele é um médico, que há 20 anos trabalha com isso. Um cara incrível. Ele é o meu grande mestre. Renato Chambertati. Recomendo muito. Eu vou atrás, sim. Boa. Bom, estamos chegando no final. A Rê já A gente tá com o corpo dolorido. quase contou o curso inteiro. Mentira, foi só uma palhinha. Contei bastante. Não, foi super legal. Rê, te agradeço demais por ter vindo, por ter compartilhado. A surra foi boa, acho que a gente vai dormir bem hoje. Amanhã a gente acorda dolorido, mas é a vida que segue. Amanhã eu vou acordar revigorada, você não tá entendendo. Eu espero que muitas pessoas procurem vocês e falem, puxa, eu quero fazer rebranding com essa mulher, me dá o telefone. Isso vai acontecer. Como que as pessoas fazem para chegar até você, Rê? Olha, pode me seguir no Instagram, que é Regina Nogueira 2021. Eu tenho um site, que é reginanogueira.com.br. Estou no LinkedIn também, Regina Nogueira. Então, se você quiser, pode passar seu telefone também. Ah, não. Manda tímida. Tímida. Vamos colocar o contato dela também aqui, né? Na descrição. A gente põe o @. A gente coloca o @, coloca o site dela também. Isso aí. E foi um prazer ter recebido você aqui. Realmente a gente brinca que foi uma surra, mas foi uma surra do bem, né? Realmente eu vou ir para minha casa agora no carro revigorada. Vou acordar amanhã revigorada, tenho certeza disso. Que bom. E vou repensar algumas coisas, algumas perguntas que você fez para mim, que você fez também para quem está escutando. Eu acho que eu tenho certeza que as pessoas vão repensar, né? Repensar na resposta, não na pergunta. Ótimo. Eu que agradeço. Para mim é um prazer. Eu amo o que eu faço. E eu realmente me empolgo. Eu adoro falar sobre o meu trabalho. Porque quando a gente está falando, a gente também está aprendendo. Eu também sou uma aprendiz. Não sou perfeita. Eu tenho uma série de questões. Muitas vezes você trabalha alguma coisa na pessoa que você às vezes também tem uma questão com aquilo. Então eu me sinto muito presenteada pela vida. Porque é uma oportunidade incrível. E se para alguém isso que a gente falou aqui fez sentido, alguém que esteja ouvindo, eu já ganhei o dia. Então eu que agradeço a oportunidade já fez para duas que vocês pessoas. Me deram. Já fez para duas pessoas. Então é prazer. Isso. Foi um prazer, Rê. Obrigado. Estamos chegando no final. Pessoal, acompanha. Quem não se inscreveu ainda, não perde o tempo. Se inscreve no canal no YouTube, no nosso e no seu. Você tem um canal no YouTube? Tenho, Regina Nogueira. Regina Nogueira. Então vai lá, se inscreve também. Eu já dei entrevista para Rê, vai lá, acompanha. Isso. Vou botar o link também na descrição.
E quem ainda não for no Spotify, também segue lá, que também está disponível nessa plataforma. Ativa tá o sininho. Ativa o sininho. Não esquece de ativar o sininho. Exatamente, para você ficar sabendo todos os episódios e acompanhar a gente nas redes sociais, para você saber todas as novidades. Episódios novos, todas as quintas, às 18 horas. Não esquece também de seguir a gente no TikTok, porque o Pedro é o charme no TikTok, tá? Eu não tenho idade para TikTok, mas Não, tudo nem bem. eu, e ela me faz pagar mico lá. Não vou até o TikTok. Mas tá certo, Brincadeira. gente. Valeu, Beijo, gente. obrigada, E gente. até a Obrigada próxima. pela audiência. Valeu.